Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, mesmo que só virtualmente, para a abertura de mais uma mostra de filmes brasileiros com consciência social. Um dos meus maiores desafios e prazeres tem sido produzir e organizar esse projeto cultural e educacional, Mostra Brazilian Film Festival, que se realiza nos Estados Unidos desde 2010. Minha visão foi não só trazer entretenimento, mas também informação. Mostra Brazilian Film Festival foi criada para promover uma melhor compreensão da cultura, política, história, meio ambiente e temas sociais do Brasil através do cinema. Discussões com cineastas brasileiros, críticos e expertos têm proporcionado uma inesquecível experiência educacional a todos os que têm participado de nossas mostras prévias. Este ano, embarcamos em nossa segunda década em trazer filmes brasileiros com consciência social a Chicago e aos Estados Unidos. E esta é a nossa 6ª edição aqui no Brasil. Mas tivemos que fazer uma pausa e olhar de perto a situação do Covid-19, que abalou não só o nosso festival, mas o mundo inteiro em todos os seus aspectos, nos fazendo refletir na importância de nossas ações, conscientes ou subconscientes, para com os nossos outros seres humanos. Nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd e todos os atos de violência cometidos no mundo inteiro devido à discriminação, ódio e falta de respeito por nossos irmãos seres humanos despertaram ao mundo a necessidade de ação, de tomar medidas para erradicar esses preconceitos. Mostra, desde o início, teve como seu propósito mostrar filmes brasileiros com consciência social, mostrando aspectos sociais que são não somente brasileiros, mas universais. Como presidente e chefe executivo da organização Parties of the Americas, que é a nossa organização através da qual nós fazemos a mostra, John McPhail disse: devemos continuar a promover a visão de um mundo que é inclusive e diverso, construído nos valores de respeito, resiliência e desenvolvimento. Este ano, devido à pandemia, estamos apresentando nossa primeira mostra de filmes brasileiros virtual. E temos a imensa alegria de ver que vocês decidiram estar conosco nessa jornada, de experimentar uma aventura excitante de descobrir nossa cultura, nossa vida e o que faz com o 5º maior país do mundo, apesar dos seus problemas, é ainda um país fascinante. Gostaria de ter essa oportunidade de agradecer aos meus colegas Luiz Oliveira e Rudy Gonçalves, que me assessoraram em todas as etapas da Mostra 11, e aos nossos patrocinadores e apoiadores da Mostra aqui no Brasil, que acreditaram no valor deste programa e nos apoiaram este ano, apesar da pandemia, para que pudéssemos trazer nossos filmes, cineastas e, mais que tudo, aspectos importantes da nossa cultura brasileira para vocês. Gostaria também de agradecer a nossa audiência virtual por sua presença e participação, sem a qual não teríamos um festival. Por último, mas acima de tudo, agradeço ao Deus Todo-Poderoso por me dar a força, saúde e orientação para poder trazer a todos vocês, apesar das circunstâncias atuais,
essa Mostra 11 virtual. Desfrutem e cuidem-se muito. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de bate-papos da Mostra 11 Brazilian Film Festival. A nossa mostra de filmes, desde o começo, ela sempre valorizou também curtas-metragens. A gente sempre levou longas-metragens, né, para Chicago e apresentou aqui no Brasil desde 2015, quando começamos a fazer a mostra, mas sempre tivemos essa preocupação de trazer também curtas-metragens que abordem, né, essa questão de consciência social, porque são filmes pouco, né, divulgados no Brasil, e principalmente numa tela grande de cinema, né, muito difícil você ver curtas-metragens fora esses festivais mesmo que temos de curtas-metragens. E nas mostras presenciais que a gente faz aqui no Brasil e lá em Chicago, a gente sempre exibe curtas-metragens. Esse ano a gente está fazendo a mostra virtual, não vamos ter curta-metragens em tela grande, mas vamos ter curta-metragens mostrados para um número maior de pessoas. A Mostra Brazilian Film Festival aqui no Brasil está chegando para todo o Brasil através da plataforma SP Cineplay, e essas lives aqui estão chegando também a vários lugares do Brasil e do mundo, né, pelos canais de comunicação da Unibis Cultural e também os canais as redes, né, da Mostra Brazilian Filmes aqui e no Rio Grande do Sul também. E hoje nós vamos ter dois convidados que vão falar sobre seus curtas-metragens. A primeira convidada é a diretora Laís Mota, que eu chamo agora para a gente iniciar já a nossa noite. Boa noite, Laís. Boa noite, Laís. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Bom, boa noite. Você falou diretora e eu acho tão... eu prefiro dizer que eu fiz a direção, né, do Sorriso Negro, do que me intitular como diretora. Né, eu posso dizer que eu sou roteirista, né, aspirante a dramaturga, percussionista, dançarina de manifestações populares. Né, eu acabei de escrever um livro também que se chama Uma Nota sobre a Minha Mãe, né, que subverte esse olhar sobre a maternidade. Né, eu sou mãe, mas eu trago no livro, né, a perspectiva da minha filha, a perspectiva de filha, aliás, né, fazendo uma pequena propaganda aqui. E eu me sinto muito honrada por ter sido convidada para participar do festival. Né? Vocês estão proporcionando um momento muito lindo, né, da minha vida, e para falar do meu filme, que é baseado, né, em situações, né, que eu vivi, e toda essa repercussão até entra aqui num conflito interno, porque acho que passa aqui pela minha cabeça, quem diria que a minha vida mereceria um prêmio, né, por estar na tela, né, prêmio como já ganhou, mas que na realidade é sofrível, né, porque nos matam de diversas formas. Né, eu agradeço por estar aqui e compartilhar com vocês sobre a construção do Sorriso Negro e o que vocês quiserem saber mais. Nós é que agradecemos, Laís, a sua presença. E agora vamos chamar também o outro convidado, Léo Tabosa, por favor. Boa noite, eu sou Léo Tabosa, sou diretor e roteirista do curta-metragem Marie. Marie é o meu 6º curta-metragem e o meu 2º curta-metragem de ficção. E agradeço muito o convite da mostra, não é, para participar desse debate, não é, dessa conversa, não é, debater um pouco sobre os nossos filmes e vamos conversar um pouco sobre representatividade trans, sobre empregabilidade, não é, e sobre esse corpos trans ocupando lugares de poder na sociedade. Então, vamos enviar perguntas, não é, através do chat, para a gente conversar. Muito bem-vindo, Léo, é um prazer ter você aqui conosco. E agora vamos chamar também o Humberto Neiva. Humberto é diretor do curso de cinema da FAAP e também programador do Espaço Itaú e também membro, né, Humberto, de Partners aqui de São Paulo. Bem-vindo, Humberto, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Léo. Boa noite, Laís. É um prazer enorme estar aqui para poder mediar esse debate,
mais uma vez estou aqui para a gente conversar sobre cinema, conversar sobre consciência social, sobre questões tão importantes que a gente tem que sempre falar para que seja ouvido, né, a nossa voz. E agradecer também a Ariane, agradecer o Luiz e todo mundo que está organizando esse evento, e daqui a pouco a gente começa esse bate-papo. Ok, Humberto, muito obrigado, muito bem-vindo. E eu gostaria de lembrar aos internautas todos que estão conosco que vocês podem mandar perguntas pelo chat, né, que o Humberto vai ver lá, e aí vocês vão ter as perguntas respondidas pelos nossos convidados. Então, Humberto, é isso, agora é contigo, e no final eu volto para a gente conversar um pouco mais. Então, vamos lá. Léo, Laís, muito obrigado por vocês estarem aqui para conversar sobre essas duas questões tão importantes, né, tão urgentes, que é a questão de gênero e de raça. E eu queria muito conversar e falar um pouco sobre essas questões que são tão pouco mostradas no nosso cinema. Eu acho que agora está começando um respiro para essas questões, mas ainda muito tímido e muito ainda devagar. Mas para começar o bate-papo, eu queria falar com a Laís Mota. Laís, obrigado por você ter vindo, é um prazer gigante você estar aqui com a gente. E o seu filme Sorriso Negro fala de uma questão tão importante, como eu já falei, a questão do racismo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco. Está dando um eco. Deixa eu voltar a falar. Bom, voltou. Tá dando eco, né? No meu, será? Não, é o meu. É o meu. Vocês estão ouvindo com eco ou eu posso continuar? Não estou ouvindo. Laís? Então tá bom. Então, Laís, me fala um pouco sobre essa questão do... É o primeiro filme seu como diretor, né, curta-metragem, aí foi através das oficinas que não foram, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa oficina e da importância que ela foi para trazer um tema tão importante. Foi o primeiro filme que eu fiz, né? O primeiro roteiro que eu escrevi também. Eu estava aprendendo a escrever roteiro e foi com Sorriso Negro, construindo o Sorriso Negro, que eu aprendi, né, roteiro. Logo em seguida, eu tive a sorte de ser selecionada para a oficina, né, do Kinofórum, que foi quem produziu o filme, né? Então, além deles proporcionarem a produção, eles me deram oficina de direção também, né? Por isso que eu dirigi, né, o filme Sorriso Negro, e aí na mostra do 30º Festival de Cinema daqui no Fórum, Festival Internacional, né, foi onde o Sorriso Negro também ganhou um prêmio, né, menção honrosa da TV Cultura. E agora estamos aqui hoje, né, partiu, né, a produção partiu de uma oficina e ganhou uma proporção, tomou uma proporção aí gigantesca, né? Legal. Léo, bom, você que é o... Eu acho que eu estou com um eco danado, eu estou me ouvindo mesmo. Agora parou. Léo, me diz uma coisa, você fez vários... antes, até você, na hora da sua apresentação, você falou que é o segundo filme ficção, né? Então, você sai de documentário e vai para ficção. Eu queria saber como é que foi esse pulo, né, de sair de documentários, para depois a gente falar um pouco sobre o seu filme, mas falar um pouquinho dessa tua experiência como curta-metragista, né, que já é o 6º filme seu. Então, como é que foi essa passagem de documentário para ficção? Certo. Eu sou formado em jornalismo e sou formado também em História pela Universidade Católica de Pernambuco. Meu trabalho de conclusão de curso foi um documentário, no qual eu tratei a vida de 6 travestis. Eram travestis
que desenvolviam profissões desvinculadas da prostituição. Sim. Foi meu primeiro documentário. E foi um documentário que, na época, fez bastante sucesso, porque, na época, o que estava se produzindo em relação aos corpos trans eram filmes que mostravam apenas mulheres que se prostituíam ou que estavam ligadas a escândalos, a drogas, a marginalização. Mas isso, em nenhum momento, eu queria emitir nenhum juízo de valor. Não queria dizer o que era certo ou errado, se a prostituição era certo ou errado. Eu queria mostrar que também existiam outras mulheres que desenvolviam profissões que eram desvinculadas da prostituição, que estavam estudando, que estavam trabalhando. E foi um salto na minha carreira, digamos assim, né? Foi um pontapé inicial na minha carreira no audiovisual. Então, continuei como documentarista, produzi o curta-metragem também, chamado Tubarão, que seguia mais ou menos nessa mesma linha, sobre um personagem que vivia à beira da sociedade, na margem da sociedade, o qual contava a história dele de uma forma bem sensível. Veio o terceiro documentário, que fez parte de uma trilogia, não é? Que encabeçou com o Tubarão, que foi o Baunilha, e foi quando eu parti para o Nova York, que foi a minha primeira ficção. Mas, assim, entre o Baunilha e o Nova York, eu fiz uma animação. Foi um edital que eu ganhei e fiz uma animação. Foi um projeto piloto para TV, uma animação infantil. E aí eu comecei, fui para a ficção a partir de Nova York, não é, onde eu trabalhei memórias de infância, não é, do interior, onde eu morei. E em seguida comecei a produzir o Marie. Foi uma coisa bem gradual, não é? Foi uma coisa bem orgânica que eu passei de forma bem tranquila. Assim, na verdade, eu não estipulei metas. Agora eu quero fazer ficção. Foi natural, foi acontecendo. Os caminhos foram me levando à ficção. Que bom. Que legal. Laís, Laís, eu acho que é bom você colocar o fone. Eu acho que vai dar, talvez seja melhor você colocar o fone. Você está de fone? Porque me pediram aqui para falar isso para você. Porque senão dá o eco, tá vendo? Eu estou ouvindo com ruídos. Você tem o microfone aí? Você tem o microfone aí? Minha filha acabou de quebrar o fone. Bom, então vamos lá, não tem problema. Você fala de um tema que é seu, que é sobre a raça negra, sobre o preconceito, né, com essa questão que é tão perigosa aqui no Brasil e tão camuflada aqui no Brasil. Então, eu queria saber como é que você acha que o cinema, que o papel do cinema, qual seria o papel do cinema para gritar essa voz negra no cinema que é tão pouco colocada nas questões dos roteiros, na discussão até de pessoas trabalhando no cinema, que o cinema é uma arte ainda um pouco machista e também branca. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Tá me ouvindo? Sim. Tá, eu ouvi mais ou menos o que você disse, eu acho que eu entendi, né? Eu acho que o audiovisual é uma ferramenta política, né? Capaz de induzir a transformação do público. Né, eu gosto, né, tem como estilo, eu acho, tentar cutucar o público. A ação dos personagens, né, no Sorriso Negro, a intenção é fazer com que se tenha uma... Tá me ouvindo? Sim, pode continuar.
Eu acho que justamente para tentar fazer o público repensar nas suas atitudes e ver o quanto ele mesmo contribui, né, para a prática desse racismo de uma forma mais sutil, né? A cena do elevador no filme, ela foi construída a partir do mote de uma cena que caiu, né, que é o supermercado. E para mim, tem um lugar mais racista do mundo, é o cinema. Vocês estão me ouvindo? Sim. É o cinema, Sim. é o mercado. Tem um lugar que é mais racista para mim, é o mercado. E, né, tanto os funcionários quanto, né, pelos clientes, né, é onde eu percebo mais a prática do racismo nesse viés, né, da sutileza. Por várias vezes, né, fazendo um pequeno parênteses, né, por várias vezes, né, eu fui destratada pelos atendentes, né, de caixa ou motivo de perseguição, né, do segurança, e a única coisa que eu fiz, né, foi simplesmente entrar. E então todo esse inconveniente é sim porque eu sou preta, né, não é à toa até que um rapaz acabou de ser assassinado dentro de um supermercado, né, isso que a gente só soube porque foi filmado, né, e bom, e aí eu utilizo todas essas referências para trazer, né, nos filmes que eu desenvolvo, porque eu acho que, né, o cinema como essa ferramenta política, eu acredito que é capaz, sim, né, de induzir o público, né, a minha intenção, né, de tentar, de alguma forma, diminuir, né, não sei se seria essa palavra a ideal, né, a intenção é essa, né, de fazer, diminuir as formas de preconceito, né, eu acredito até que atinge uma pequena parcela, né, o restante, que é a grande maioria, né, eu acredito que da mesma velocidade que entrou, né, saiu. E porque também, né, o público acho que também não quer se identificar, né, então, enfim, tá no meu cotidiano, né, a questão, essa problemática, né, racial, e eu tento usar o cinema como uma forma política para tentar reverter, né, ajudar de alguma forma a reverter, né, esse racismo. Sim. Tem uma cena no seu filme que é do banho, né? Que ela está tomando um banho com ervas, né? E aquilo ali me parece um pouco uma purificação de de tanta coisa ruim ao lado dela, né? Que está rodeando ela, né? E depois ela vai para um terreiro onde ela se solta e vira uma outra mulher, né? Ela é uma deusa ali, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa transformação dessa mulher. Eu acho que de alguma forma subverter. Eu vejo, aliás, deixa eu explicar antes, o racismo, eu acho que é uma forma de controlar a população preta, né? E de alguma e a simbologia dessas cenas é de alguma forma subverter, né? Tanto as folhas quanto o tambor de crioula. Eu trago o tambor de crioula primeiro porque é uma manifestação, né, que eu participo, e aí por outro lado, né, todo o rito e o ritual do tambor de crioula, ele, né, eu entro em estado de transe, né, eu me conecto com a ancestralidade, por assim dizer, né, é o momento em que eu percebi, né, que o problema do racismo não é um problema meu, né, é o que me dá força, né, para lidar e permitir, a partir de mim, né, as escolhas, né, eu acho que não me silencia mais, por exemplo. Então, para concluir, né, de alguma maneira, me deu a oportunidade de subverter, né, essa tentativa de controle sobre a população preta. E, né, eu acho que é isso.
né, como lidar com o racismo. É o que me transmite força. Incrível. Não sei se Não, eu é porque a cena é belíssima. Não, sim, sim. A cena é belíssima, né? Quer dizer, ela traz uma força ali, né? O tambor de crioula, eu sou do Maranhão, então eu conheço muito tambor de crioula. Então aquilo ali foi sabe, que um alento para você, né, ter aquela força que você tem, porque o tempo inteiro no filme você é quase que submissa a tudo que está acontecendo, né? E no momento que você vai para um tambor, que você se transforma, então, nossa, parabéns, aquilo é muito legal. Léo, agora você aqui, que a gente vai falar dos corpos trans, né? Você coloca essa discussão no filme, você trabalha com 2 trans no filme, né? Quer dizer, você não pegou uma atriz para fazer uma trans. Eu queria que você falasse essa questão também do empoderamento, né? Do corpo trans, de trazer a discussão não só no próprio filme, mas também dentro da atriz, né? Que você trouxe 2 trans para fazer o personagem, porque a gente já vi vários filmes em que são mulheres fazendo trans, ou não é necessariamente a própria trans fazendo o seu papel e representando aquilo que de mais forte tem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu sempre tive, quando eu comecei a escrever o roteiro, Marie, eu sempre tive esse cuidado, não é? Por não ser o meu lugar de fala, por ser um homem branco, reconheço meus privilégios de ser um homem branco, por ser um homem cis, gay, classe média, cheio de privilégios, e tratar de um assunto delicado, falar de corpos trans, no qual não é meu lugar de fala, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma consultoria, chamar uma atriz trans, roteirista, uma mulher trans, não é? Para me ajudar com esse roteiro. Porque em nenhum momento eu queria reforçar nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu queria que o filme pudesse levantar uma discussão positiva em relação a essa ocupação, né, dos corpos trans em espaços de poder, não é? Essa humanização dos corpos trans. E a partir do momento que eu coloco 2 trans, não só uma trans, para interpretar uma personagem trans como uma trans, para interpretar uma personagem cis, a gente está falando de empregabilidade, não é? Uhum. A gente tem que falar sobre isso também. E foi muito bacana trabalhar com 2 mulheres trans, porque às vezes a gente entra nessa discussão de que a gente não tem uma atriz trans para interpretar. Não, a gente tem sim. A gente tem excelentes atrizes trans, a gente tem excelentes atores trans, tem excelentes fotógrafos, diretores, assistentes de direção, fotógrafos. A gente tem gente muito boa dentro do audiovisual. A gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. Isso é muito importante, essa representatividade, porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso tem 10 anos. E eu vejo que o movimento avançou bastante, mas a gente precisa avançar cada vez mais. Porque se fala muito em representatividade, mas ainda os personagens que surgem no cinema, são poucos personagens trans que surgem. E quando surge um personagem, é um pouco absurdo. Você dá um personagem trans para um ator ou uma atriz cis interpretar. Porque, poxa, são poucos os personagens. Já que são tão poucos, por que não dar oportunidade para uma atriz trans ou um ator trans? Porque uma atriz cis, um ator cis, vai ter uma gama muito maior, muito mais vasta de personagens e oportunidade para interpretar. Já uma atriz trans, não. São poucas oportunidades, porque você vê poucas as personagens protagonistas trans em novelas, em filmes, são poucas ainda. O cinema, não só o cinema, como a teledramaturgia, quando representa os corpos trans, são de formas são absurdas, né? Geralmente são personagens estereotipados, né? São personagens engraçados, são personagens
que não tem um arco narrativo, que não tem um desenvolvimento, são personagens de ponta, não é? São personagens que estão lá por estar, que não traz nenhuma construção, que não trazem nada de positivo. Pelo contrário, só fazem aumentar um tipo de preconceito. E isso, cada vez mais, tem que ser combatido. Certo. Léo, me diz uma coisa também. Assim, eu assisti o filme e fiquei encantado com o filme, porque o filme é de uma delicadeza, né? Assim, de uma elegância incrível, né? Porque você conta uma história de uma mulher que volta à sua terra, né? Uma mulher trans, por causa da morte do pai, e ali se desenvolve todo a ação. E tudo é muito natural, né? Quer dizer, as coisas são colocadas de uma maneira tão tranquilas que você vai se envolvendo na história, pode ser qualquer... Isso é que é interessante o que você colocou, né? Quer dizer, você vai enfrentando aquele problema, entre aspas, dela voltar, de encontrar com o pai, encontrar com um amigo de infância, encontrar com a vizinha, etc., mas as coisas vão fluindo de uma maneira que você vai entrando na história e não interessa se é trans, se é cis, se é negra, se é branca, é ser humano, né? Então, isso que é incrível. Eu queria que você falasse um pouco dessa elegância do seu filme. Marie é um filme sobre afetos, não é? Um filme sobre raízes, não é? Reencontro com suas raízes, não é? Ela volta para reencontrar o pai, para enterrar o pai. Nesse reencontro, não só de acerto de contas com o pai, já falecido, ela reencontra um amigo de infância, que ela tem uma pendência, digamos assim, um problema com o amigo. E eu não queria tratar de preconceito, eu não queria que ela voltasse para o interior e ela fosse vista pela vizinha, ou pelos amigos, ou pela vizinhança, com um olhar preconceituoso. Eu queria superar essa etapa, né? Queria que fosse uma etapa superada já. Eu queria que ela voltasse, e ela volta, não é? Sem nenhum problema, ela volta, é reconhecida como a filha do Antônio falecido, é respeitada, e volta para enterrar o pai e se reconciliar, não só com o pai, como com um amigo. E o que eu acho bacana é que é um amigo de infância. Eu não queria repetir alguns velhos clichês do cinema, né? Ela reencontra um amigo, é uma amizade fraternal. Ela reencontra aquela amizade que em algum momento se perdeu, seguiram caminhos distintos, né, caminhos diferentes, ela se reconcilia com um amigo. E no final, a praia do futuro aponta para o futuro. Não é? Porque eu não queria repetir aquele velho clichê. A amiguinha trans tinha um desejo pelo amiguinho na adolescência, aí ela volta, mas ela volta ela já volta depois de ter passado por todo o processo de transformação, né, o processo e ela retorna já como uma mulher trans e se envolve afetivamente, sexualmente com um cara que ela nutria aquele desejo. Não, gente, era amizade entre duas pessoas, amizade fraternal entre os dois, não é? Entre os dois amigos. E era isso que eu queria contar, amizade entre duas pessoas, entre dois amigos que se perderem em um determinado momento. E eu não queria falar de preconceito, eu queria falar de uma mulher trans que volta para o seu interior para se reconciliar com o pai e com o amigo. Ela volta para as suas raízes, para a sociedade, e ela é respeitada por todos. Ela é respeitada. Não, muito, enfim, muito... É incrível. Falar sobre respeito. Respeito, sobre, lógico. Afetos. Muito, muito interessante. Laís, para a gente, daqui a pouco a gente tem que finalizar, porque, né, termina 20, não sei, depois eu vou ficar aqui sendo coordenado pelo Luiz, então, mas vamos lá. Laís, assim, esse teu curta, né, ele
eu não sei se é o primeiro festival que ele está participando, como é que está sendo a carreira dele, como é que você está vendo a receptividade desse curta-metragem tão forte que você fez? Você me ouviu? Eu acho que eu entendi. Não é o primeiro festival participando, né? Uhum. Não é o primeiro festival. Eu acho que é o 6º festival que está participando, mas ganhamos apenas um prêmio. As pessoas me procuram bastante para falar sobre o filme, né? E discutir, porque como é forte a questão da sutileza, né? Eu prefiro usar essa palavra, né? Eu acho que é pior, traduz, né? Como é passado o racismo de uma forma sutil através, né, do comportamento, é pouco falado, né? Eu não tinha me dado conta, e as pessoas têm me procurado sobre. Agora Tá me ouvindo? Não, Tá estamos ouvindo. Ruído. Né, então, eu acredito que tem, assim, acho que as pessoas... A questão do racismo está muito em pauta, né? Então, não só de festival participou, mas de rodadas de conversa também. Eu tenho visto eles participando de várias rodadas de conversa, porque estão falando que o racismo é cultural, né? Se a gente compreende que o racismo ele é todo aquele complexo que inclui costumes, crenças, né, habilidades, e a gente percebe, né, no nosso cotidiano, né, é habitual, né, então ele é cultural. E como que a gente vai, né, como que a gente vai trabalhar nessa questão nas escolas, né, trabalhar o racismo através das palavras que são passadas... Estão me ouvindo? De forma... Uhum. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ok, Enfim, tá ok, pode falar. Né, que são palavras utilizadas em brincadeiras, né, como... Enfim, estão me procurando bastante para discutir o filme e trazer esse viés, né, que é um comportamento, e como reverter, né, essa situação. Eu não sei, de novo, se eu respondi, porque eu, enfim... Eu acho que talvez você não esteja me ouvindo bem, mas eu acho que você falou de uma questão cultural, eu acho que é muito mais também estrutural, né? A gente já nasce... o branco já nasce, né, com todo um preconceito que permanece na sociedade, e é difícil a gente discutir isso tão claramente. Eu acho que agora é o momento, e não pode perder esse momento. Eu acho que não virá, entre aspas, moda discutir isso agora e depois morrer, não. Eu acho que essa discussão, seja dos corpos trans, seja do racismo, seja do... enfim, todos os tipos de preconceitos, eles continuem muito mais fortes, e o audiovisual tem esse papel, justamente como você falou, de propagar essa discussão, né? Então, Léo, me fala uma coisa da questão de como esse filme também repercutiu dentro da comunidade trans, por exemplo. Ele repercutiu bem, ele tem circulado bastante, não é? Ele fez sua estreia o ano passado no Festival de Gramado, e desde agosto do ano passado ele tem circulado bastante, não é? Já participou de mais de 40 festivais, já recebeu bastante prêmio, e tem feito
bastante sucesso mesmo. A comunidade trans tem gostado bastante, aprovou o filme. Aprovou o filme. Acho que porque a gente fica muito, né, cheio de dedos, né? A gente fica morrendo de medo de não ser a voz real, claro. Né, da situação. Não, eu tive essa preocupação, como eu falei para vocês, mas eu recebi um feedback bem positivo da comunidade trans, bem positivo mesmo. Muito bom. As duas atrizes, você conseguiu elas aonde? Foi de oficinas ou indicaram você? Como é que você... porque eu estou falando isso porque eu dou aula na FAP e a gente está fazendo agora um dos filmes de conclusão de curso, já teve um que foi sobre uma trans também, agora estão em outro, e a dificuldade de ter algum lugar onde você ache esses atores e atrizes, né, trans, porque não está em nenhum tipo de agência, vamos dizer assim, né? Certo. Na época eu abri uma seleção, mas como era para selecionar a atriz, né, para fazer a Marie e a Alcina, só que a Alcina era um perfil bem específico, não é? Eu queria uma atriz já senhora, e eu tinha bastante vontade, não é? Eu tinha um desejo grande de trabalhar com a Divina Valéria, mas eu achava algo bem impossível. Tinha visto o trabalho dela em Divina Divas, não é? Fiquei encantado, mas foi um processo bem desgastante, até conseguir o telefone, consegui 3 telefones, nenhum dos 3 funcionavam, porque ela não estava morando fora, ela estava fazendo um show fora, estava na Europa, numa turnê, até eu conseguir o contato da Divina, isso levou um mês e meio, mas quando eu consegui falar com ela, ela estava em Portugal, mas ela foi muito receptiva, quando eu expliquei o projeto para ela, expliquei a personagem, ela ficou encantada, porque disse, olha, Divina, você vai interpretar uma personagem de uma mulher cis, uma mulher bem diferente de você vai interpretar uma nordestina, uma senhorinha sertaneja. Ela fez, eu quero fazer, porque isso é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. E ela terminou vindo, ela estava na Europa, ela veio para o Brasil para filmar, e a Wally Rui foi uma indicação. A gente estava com dificuldade de selecionar, a gente precisava de uma pessoa que tivesse uma vivência de dramaturgia, não é? Que tivesse um pouco que tivesse feito teatro, já tivesse um pouco de experiência no cinema ou no teatro. Foi quando surgiu a indicação da Wally Rui, e aí foi um processo bem mais rápido. Indicaram o nome dela, eu entrei no Instagram, mandei uma mensagem, ela mandou o telefone, conversei com ela por telefone, encaminhei o roteiro, ela gostou do roteiro, pedi para ela também ler o roteiro com calma, falasse para mim se tinha alguma coisa no roteiro que ela achasse que a gente deveria mudar, que achasse que eu deveria pensar com calma, modificar, se tem alguma coisa que poderia causar algum desconforto para a comunidade trans, para ela. Ela disse que não, estava tudo ok, gostou do roteiro, topou fazer e foi tudo bem tranquilo. Aquela cena, a cena que elas estão, que o morto está no meio das duas, né? E é uma cena muito longa, né? Quer dizer, não tem corte, né? E é de uma intensidade ali, né? Quer dizer, a câmera fica assim, né? Em contra-plongé, e as duas ali, né? Atuando por um bom tempo. Essa cena você fez várias vezes. Como é que foi essa cena? Porque é uma cena muito, né? Não tem corte, né? Ela vai e a situação vai acontecendo. Tem muito improvisação? Não, eu só digo uma coisa, aquela cena era bem maior. Teve um corte. Era muito maior aquele diálogo. O início do diálogo, até ela chegar, as duas chegarem, sentarem na cama, tal, era bem maior. Não, mas não teve improvisação, não. Foi difícil, a gente repetiu várias vezes, foram vários takes, mas ficou do jeito que você queria. Do jeito que eu queria. Tá. Laís, vamos lá agora. Você está me ouvindo agora?
faz assim. Nem fala nada, só porque se abre o microfone, talvez dê eco. Você está me ouvindo? Tá bom. A questão da direção dos atores, né? Com você foi através de uma oficina e você, né, dirigiu, você fez o roteiro a quatro mãos, né? Houve um outro roteirista com você. Como é que foi essa questão de ter dividido o roteiro, né? Porque é uma situação muito sua, né? Vamos dizer assim. Você até falou na apresentação que é um pouco a sua história. Como é que é dividir um roteiro com a outra pessoa que não viveu, não tem essa vivência que você teve? A pessoa com quem eu compartilhei, né, a escrita, né, um pouquíssimo do que já tinha no roteiro, o João Odara, né? Ele também é um menino, então a gente tinha muito mais ali situações em comum. Então mudou pouquíssimo, né? A gente reviu o que cortar, na verdade, o que estava mais, né, e ser mais direto. Então, do roteiro, pouquíssimo alterado, né? Tive a sorte de ter o João, né, junto comigo, e você perguntou sobre a direção, certo? Isso. Tá, e aí dirigir o curta foi bem difícil para mim, porque foi uma oficina de 2 semanas, né, pouquíssimo para me dar, né, propriedade e, de repente, dirigir o curta, né? Eu gostei de dirigir, mas eu acho que eu não consegui passar todos os signos que estavam ali presentes, né, no roteiro. Mas ainda assim, deu uma outra leitura, né, levou para um outro lugar, que ainda, de alguma maneira, contou o que eu queria dizer, né, mas deu uma diferençazinha na leitura, eu acho, né, por conta da minha direção. E, né, se eu pudesse refazer o filme, né, eu faria agora ele de novo, né, a gente filmou, foi em 2018, né, e foi tudo assim, na correria, né, a gente tinha 2 semanas, a gente teve 2 semanas de oficina e aí 2 semanas para filmar, né? Foi muito rápido. Pouco. É pouquíssimo, né? E ainda assim, me diz uma coisa, o roteiro ele tem poucas falas, né? O filme é muito visual, né? Muito o sentimento daquela mulher diante das situações, né? Quer dizer, não tem muita fala. Você até demora a ouvir a voz dela, né? Isso era uma coisa já pensada ou vocês foram trabalhando isso para tornar o filme mais, né, cinematográfico e mais imagético mesmo, ou menos, né, menos texto? Eu acho que calhou por ser o primeiro roteiro que eu escrevi, e eu tinha uma dificuldade muito grande de desenvolver diálogo, né? E cabia muito bem para a narrativa. Essa protagonista, ela simplesmente, sabe, uma protagonista silenciada, né, diante, né, dessas situações. Então, ela exprimia o que ela sentia com um sorriso, né? E o sorriso dela ali já bastava, de alguma forma, né? E era um sorriso com, a primeiro momento, né, com um quê de conformismo, né? Que a gente não sabe ali como lidar, como não tem lei para isso, né? A gente é muito desacreditado e foi o filme, praticamente eu desenhei essa perspectiva, né? Do quanto pode ser passado de forma sutil. Então, coube muito bem, apesar de eu, na época, não saber desenvolver diálogo, né, coube muito bem a essa narrativa, a protagonista não falar muito,
e só focar ali no sorriso dela, né? O que ela sentia diante daquelas situações, até ela encontrar o sorriso que pertence a ela, né? Eu acho que é basicamente isso. É isso, não, é incrível, é muito bonito. Aquela dança, eu fiquei encantado com a dança. Então, a gente tem que ir finalizando agora. Eu vou chamar o Luiz. Léo, muito obrigado, foi incrível. O seu filme é maravilhoso, estou encantado. Os atores são super bem dirigidos. Muito obrigado. Laís, a mesma coisa. Muito obrigado pela entrevista, foi muito legal. Parabéns pelo seu filme. Continue com essa luta e continue a fazer filme, hein? Dirigindo. Você não vai desistir, não, hein? Um beijo no coração de vocês. Sim, pode deixar. Obrigada. Humberto, mas vamos ficar todos aqui que nós temos uma surpresa. A Ariane Friedel, a diretora da mostra, vai fazer uma entrada, vai fazer uma participação com a gente. Ariane, está por aí, por favor? Vamos ver se ela ainda está. Não sei. Bom, enquanto a gente espera a Ariane, que ela deve estar chegando, ela estava aqui antes, no nosso teste, antes da gente começar a live, e ela falou que ia vir no final. Então, vamos esperar ela chegar. Eu queria agradecer, Léo, você, por estar aqui com a gente, né? Laís, você também, por favor, continue. O que o Humberto falou, continue dirigindo. Eu te chamei de diretor e você é uma diretora, você dirigiu um filme, você vai continuar dirigindo filmes, tá? Continue, não desista, porque o teu filme, eu te falei, eu gostei muito do teu filme, é um filme muito impactante, sabe? Mesmo não tendo muito diálogo, ele mostra essas situações muito sutis do racismo no dia a dia que a gente vive. Sabe, a gente vive isso, a gente vê isso no dia a dia, e o teu filme está muito legal por isso, assim, ele não precisa ter muitos diálogos, e muito legal você falar isso, que você não sabia muito escrever diálogos e tudo, e calhou muito bem, sabe, porque esse silêncio dela é o silêncio, né, dos negros mesmo, da negritude silenciada, né, e depois aquele sorriso, como eu já te falei, no final, assim, com aquela dança, tudo aquilo é incrível, é maravilhoso o filme, né? Eu acho que a Ariane não veio, gente, espera aí. A surpresa... Ela não sei, ela falou que ia entrar aqui, né? Mas eu acho que ela não veio. Então, eu agradeço a todos vocês. Claro. Posso aproveitar e agradecer pessoas que eu convidei para assistir, que são pessoas que participaram de todo o processo. O João Odara é um deles, né? E eu tenho amigos que são griots e griotes que me acompanham, né? Que é a Marcela Rosa, Thalícia Venância, Tamires Hilário, a Júlia Balista, né? Karina Pimentel, Pedro e Frederico Lima e Tirso. Claro. Posso aproveitar e agradecer as pessoas que eu convidei para assistir. Tá dando... Eu não sei o que está dando aí, um delay, né? Alguma coisa. Oi, alô. Oi, Ariane Friedel chegou, a diretora e fundadora da mostra. Bem-vinda, Ariane, boa noite. Boa noite, eu estou aqui assistindo tudo, mas com bastante problema de entrar no áudio, né? Mas, de qualquer maneira, mais é só para dar um agradecimento muito grande à Laís, que eu ainda não conhecia, só pelos trâmites para lá e para cá de conseguir o filme, mas ao Léo, que esteve conosco aqui, uma palestra muito boa, e ao Humberto, que está aí nos ajudando a mediar todas essas sessões. Realmente é um prazer enorme. As duas obras são realmente muito significativas e que realmente nós precisamos apresentar no nosso festival. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês, e ao Luiz e ao Bruno também, a Sami, por novamente agradeço por nos estar fazendo a hospitalidade aí na Unibis Cultural. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado por prestigiarem a nossa mostra. Ok, Ariane, então a gente vai encerrando,
Eu agradeço de novo a vocês todos e quero convidar a todos os internautas para amanhã estarmos de novo num bate-papo às 8h30 da noite. Amanhã a gente vai ter o diretor Fabian Remy falando do seu filme A Terceira Margem. Eu estava falando hoje de tarde, né, Ariane, com você, e a gente já está com essa saudade da mostra. A mostra já passou da metade, só temos mais 2 exibições, e é como na mostra presencial. A gente vai chegando no final e vai dando aquela saudadezinha. Mas eu queria também falar para todos vocês que os filmes estão na plataforma, vocês podem assistir todos os filmes, né, até domingo. Alguns curtas vão ficar até fevereiro na plataforma do SP Cine Play. Então, acessem o nosso site. Através do site, vocês têm acesso aos filmes e também aos links de bate-papos. Então, uma boa noite a todos e espero por vocês amanhã. Um abraço. Boa noite. Boa noite.